legislações em todo o mundo. A contínua adaptação da legislação trabalhista brasileira às novas realidades exige o diálogo contínuo com todos os setores da sociedade, facilitado pela atuação das entidades sindicais. A Câmara dos Deputados parabeniza a Contrax pelos seus 28 anos de atuação. Esperamos que os trabalhadores de comércio e serviços possam sempre encontrar nela um representante fiel de seus interesses. É o que diz o presidente desta casa, deputado Rodrigo Maia. E passando então para a palavra para os que compõem esta mesa, gostaria de chamar para ficar à disposição, para poder fazer o seu pronunciamento, o senhor Max Leno, que é supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Distrito Federal. Eu, enquanto o senhor Max se dirige à tribuna, eu gostaria de agradecer a presença do Diogo Santa Cruz, da Direta Sindical, Sindicato do Comércio, Sindicom, da Vera Lúcia Rodrigues, diretora dos Sindicatos Comerciários, e do Carlos Henrique Alves da Silva, advogado do Sindicato dos Empregados em Comércio Atacadista do Distrito Federal. E com a palavra, o senhor Max Leno. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero parabenizar a deputada Érica pela iniciativa dessa sessão e, ao mesmo tempo, dar os parabéns, representando aqui o DIEESE, a todos que estão aí presentes na mesa e, sobretudo, o presidente da Confederação, na qual o DIEESE, especificamente, tem uma parceria também longeva, de muito tempo, que nos 28 anos de fundação da Confederação, a parceria que se estende entre o DIEESE e a Confederação já é de mais de 20 anos também, do ponto de vista da sua filiação e da nossa parceria, do ponto de vista dos estudos técnicos, das elaborações que são feitas pelo departamento no intuito de fortalecer a luta. E nesse momento a gente fica muito feliz, nós do DIEESE, em estarmos aqui participando dessa sessão solene, com o objetivo de reforçar ainda mais essa luta que vem sendo difícil, Acho que todo o movimento sindical vem sentindo bastante os reflexos de uma série de modificações que vem acontecendo na vida do país, do ponto de vista econômico, político, e isso tem rebatimento, sobretudo, na situação do mercado de trabalho brasileiro. Para se ter uma ideia, eu até solicitei da nossa equipe do DIEESE, que nós temos uma rede consolidada de técnicos que se debruça para analisar esse segmento e outros, o setor comércio, serviços. A gente tem uma rede em que uma produção ela tem sido no sentido de mostrar o que tem acontecido nesse segmento, que é bastante representativo, conforme vocês puderam observar pela fala, representa um percentual representativo na riqueza nacional. E os números que a gente traz, eu pedi para essa equipe que consolidasse as informações mais recentes, sobretudo posteriores à reforma trabalhista que iniciou-se em julho e mais especificamente em novembro do ano passado, do ponto de vista da lei. E os resultados, infelizmente, eles são extremamente negativos do ponto de vista da realidade do mercado de trabalho brasileiro. Então, as formas de contratação que estão previstas nessa nova modalidade, elas têm crescido. Sabemos que a geração de riqueza em qualquer país, e sobretudo na realidade brasileira, ela se dá, sobretudo, por intermédio da renda gerada pelas famílias, e o mercado de trabalho, a partir da sua deterioração, com o aumento do mercado informal, e também com essas novas contratações previstas,
elas têm trazido reflexos extremamente negativos nessa parcela que é extremamente representativa na riqueza, que é a renda gerada pelas grandes famílias, né? Com a diminuição da renda, né, com a perda de postos de trabalho, com a própria precarização, fruto, né, essas informações eu trago por conta das pesquisas que o DIEESE realiza com esse intuito, né, de verificar a quantas anda, sobretudo, o mercado de trabalho brasileiro. E as notícias, elas servem cada vez mais, né, que nós fortaleçamos a luta, que a Confederação, sobretudo, né, que é um segmento que, somado aos demais, né, segmentos que também vêm sofrendo reflexos dessas mudanças, a gente percebe que, diante de todas essas mazelas, de todas essas iniciativas que estão sendo presenciadas, infelizmente, né, na realidade do mercado de trabalho brasileiro, a luta tem se intensificado no sentido de que, né, alternativas venham a ser estabelecidas, criadas, para se reverter ao máximo esses reflexos negativos que estão acontecendo, né, nas convenções coletivas e também, né, nos aspectos negativos da própria reforma trabalhista, que são muitos, né? As análises são as mais variadas possíveis e muitas delas nos mostram que a realidade do mercado de trabalho brasileiro mudou bastante para pior, e isso tudo acaba sendo uma forma de nos fortalecermos cada vez mais, e eu parabenizo e, ao mesmo tempo, né, coloco aqui o DIEESE à disposição para esse importante momento, né, que toda a classe de trabalhadores do Brasil e também especificamente, né, do setor que a Confederação representa, estarão aí, né, que tem diante de si todos esses desafios. E, mais uma vez, parabenizo a iniciativa, deputada Érica, e parabenizo também o presidente da Confederação pelos 28 anos de luta, e que continuemos essa luta. Chamo também para compor esta mesa o professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UNB, Marcelo Neves. Queria agradecer e anunciar a presença do Luiz Gustavo Saraiva Souza, que é estudante, do Ayrton Brilhante Filho, assistente sindical, dos sindicatos comerciários, do Antônio Salles Rocha, é um prazer tê-lo aqui, diretor financeiro do Sintrab, Paulo Ernesto dos Santos, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Atacadista, do Rodrigo Brito, presidente licenciado da Central Única do Distrito, da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal e pré-candidato a deputado distrital, do Eli Carlos Rocha Evangelista, diretor do Sindiserviços, Leonardo Bezerra Pereira, diretor do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Distrito Federal, Silvana Máximo Mota, diretora do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, e também diretor do mesmo sindicato, Severino de Caldas Neto, e José Alex Francisco da Silva, que é empresário dos assentamentos rurais, bem como do Fábio Ferreira Souza, que é motorista, e do Francisco Luiz Saraiva, diretor, coordenador da sede da Contrax, que está sendo homenageada no dia de hoje. Também representante dos sindicatos comerciários, a Oneide Pacheco, e o Elton Johnny dos Santos, diretor do Sindicato dos Vigilantes, como também secretário de Finanças do sindicato, José Maria, do Nasson, que está aqui conosco, do Chico Pereira, que é diretor do Sindicato dos Radialistas, e do Juscelino Alves de Souza, diretor dos Sindicatos Comerciários, como José Cláudio, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Urbana, Sindilurb, do Raimundo Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Embaixadas, do Sindinações, e o Raimundo Nonato, diretor financeiro do Sindilurb. Também a diretora sindical do SECHOSC, Gardênia Cardoso da Silva, e o advogado Lauro Tadeu Gomes, e a Gláucia, do Movimento Nacional contra a Corrupção e pela Democracia, e também membro da
dos Calungas, aqui no entorno do Distrito Federal. Então, a Valdirez Wilke, que é da Contrax, o Ismael, diretor da CUT Nacional, e a Selene Simon, diretora do Sindiserviços, o Antônio de Pádua Limos, que é diretor de comunicação do Sindiserviços. No decorrer desta sessão, irei anunciando as demais presenças que muito nos honram neste dia de hoje. Então, passo então a palavra para a senhora presidenta do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário, Prestação e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal, Sindiserviços, Maria Isabel Caetano dos Reis. Ao passo que também agradeço a presença do ex-deputado federal, pré-candidato a deputado distrital, Policarpo. Dona Isabel, uma das mais aguerridas dirigentes sindicais aqui do Distrito Federal e, por que não dizer, é de todo o segmento dos sindicatos que são vinculados à Contrax. Eu diria que, portanto, a direção sindical que marca a sua atuação em nível nacional. Com a palavra, portanto, Maria Isabel Caetano dos Reis. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e, para mim, é uma satisfação muito grande de estar participando desse evento, porque o Sindiserviço iniciou junto com a Contrax. Hoje não faço parte mais da direção da Contrax, mas temos a diretora Ana, que é da direção da Contrax. E hoje eu sinto um pouco emocionada, porque a gente construiu muito. A gente fez muita coisa para todos os trabalhadores que essa confederação representa. Infelizmente, hoje a gente vê que nós não paramos, mas também não estamos conseguindo avançar para que os trabalhadores não percam os seus direitos. A gente está vendo que parece que o mundo está desmoronando, inclusive através dessa casa que diz que representa o povo brasileiro. E eu não sinto isso. O que eu sinto é que está tirando o direito do povo brasileiro. E o Brasil é do povo brasileiro, não é de senador, não é de deputado e não é de presidente da República. Só que eu tenho certeza que essa confederação, junto com seus sindicatos, nós não vamos parar. Nós não vamos nos calar, porque só tem um que faz o ser humano calar a boca, que é Deus quando nos leva. E contamos com a Contrax e com todos aqueles que estiverem junto com a gente, com o mesmo pensamento, com a mesma ideologia, e que nós possamos vencer. Cuidado, minha gente, as eleições vêm aí, e quem vai decidir é o povo brasileiro. E nós temos que mostrar nas urnas. Aqui, e não é puxando um saco nem pedindo voto, porque aqui não é lugar disso. Eu tenho 2 pessoas que ajudam os terceirizados. Chama deputado Chico Vigilante, na Câmara Legislativa e na Federal, a deputada Érica Cocai. Eu não vou fazer de cega, que eu não sou ingrata. Como tem muitos companheiros que era do nosso partido, pulou corguinho e hoje vive votando contra nós. Obrigado. Obrigada, dona Isabel. Eu passo então a palavra ao senhor Nasson Antônio de Oliveira, que é secretário de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, enquanto
O senhor Nasson se dirige à tribuna, anuncio e agradeço a presença de Ávila da Silva, da Contrax, Itamar Denise e Ivani, que são assessores da CNTTC, CNQ e Confetan, do Tiago Bittencourt Neves, coordenador dos sindicatos comerciários, e também do Emanuel Vicente de Paulo, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal. Com a palavra, o senhor Nasson Antônio de Oliveira. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa. É um prazer estar aqui hoje, participando dessa sessão dos 28 anos da nossa confederação. Nossa confederação é um dos ramos da CUT, é um dos ramos que mais cresce e é um dos ramos que tem mais responsabilidade com os trabalhadores brasileiros da área de comércio e serviço do nosso país. Hoje, eu acredito que são mais de 3 milhões de trabalhadores que a gente representa, 250 sindicatos espalhados pelo país. E nós, da direção da Confederação, acho que dado resposta a muitas questões que vinham sendo colocadas como desafio para a Confederação. A organização dos setores foi um marco importante na Confederação. Mas, assim, acho hoje que o sentimento nosso, e aí, como a Isabel coloca aqui, com relação à questão de resistência, né? Esse processo que se deu no país a partir do golpe que houve, e quando uma pessoa ilegítima assume e entrega o país, entrega os trabalhadores para o capital estrangeiro, foi isso que aconteceu. A reforma trabalhista foi basicamente isso. Flexibilizou as nossas leis brasileiras para o capital estrangeiro entrar. O capital estrangeiro selvagem. Então hoje, a maioria dos sindicatos hoje tem uma série de dificuldades hoje na negociação, porque desde a homologação até uma série de coisas que normalmente o sindicato era a última defesa que o trabalhador tinha, nem isso hoje mais tem. O trabalhador hoje está à mercê do patrão, não tem nenhuma defesa. Então hoje a Contrax, a CUT e os ramos organizados, o segmento progressivo do movimento sindical tem que se colocar na resistência. A questão do parlamento, que a Isabel coloca também, que eu acho que é importante, né? Essa casa, são poucos os que nos representam nessa casa. Então hoje, na realidade, o povo brasileiro passa uma procuração em branco para o deputado fazer o que ele acha e o que ele bem quer do povo brasileiro. E aí vem, na realidade, uma grande reflexão que nós temos que fazer. Temos que continuar resistindo, temos que continuar, e aí o grande exemplo que nós temos hoje, que nos dá ânimo, é a forma da nossa Central Única dos Trabalhadores, que organiza os trabalhadores nesse país, que, na contramão daquilo que era praticado em tempos atrás, criou-se uma central, criou também-se um partido de trabalhadores que fizeram a diferença para o povo e para os trabalhadores. Foram propostas ousadas naquela época e que até hoje essas propostas ecoam. A central hoje, a CUT, é uma das que mais representa os trabalhadores brasileiros. Então, gostaria de estar colocando aqui que nós, da Confederação, o Peralci, todos os diretores da Confederação, grandes sindicalistas que estão aqui do Distrito Federal, vários companheiros de luta que a gente conhece, Brasília é um celeiro de resistência.
Então, gostaria de, para finalizar a minha mensagem, é que a gente, um pouco que a Isabel colocou também, é que aquelas pessoas hoje que minimamente ajudam a nos representar, que a gente tem que dar continuidade a esse trabalho, que é o caso da companheira Érica, que está de parabéns e que tem feito uma resistência em prol dos trabalhadores do Distrito Federal. Obrigado. Passou a palavra, nesse momento, ao senhor Washington Domingos Neves, que é presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio do Distrito Federal. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui nossa ilustre deputada, que a verdadeira parlamentar que sempre teve e sempre colocou o mandato à disposição dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, cumprimentar em nome do Alci os componentes dessa mesa e os trabalhadores aqui presentes, representantes de entidades sindicais, e dizer que fazer parte da fundação e do andamento de uma confederação onde lutou bravamente para adquirir a sua identidade, isso para nós da Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços e seus sindicatos filiados é realmente um motivo de muito orgulho em pertencer à carta sindical de uma federação tão combativa como esta. É raro a oportunidade que nós temos de estar nessa casa, até mesmo dentro desse monte de lugares aqui, onde nós trabalhadores sempre sabemos que cada um que adentra aqui, diariamente, está somente com a faca afiada dos dois lados para estar enfiando a mão nos direitos dos trabalhadores. Então, eu não poderia deixar de passar essa oportunidade aqui, aproveitando que essa sessão é transmitida ao vivo, e dizer ao trabalhador que, independente de qualquer situação ou qualquer tipo de legislação que venha a usurpar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, seja do comércio e serviço ou qualquer um outro tipo de ramo de atividade, a Contrax, a Federação, a nossa Central Única dos Trabalhadores, com toda dificuldade que formos enfrentar, estaremos de braço forte para que nós possamos continuar na luta em defesa dos nossos direitos aqui dentro dessa casa. Creio que muitos diretores aqui, inclusive eu, não conhecia muito essa casa. Só se vê dizer que essa casa é a chamada Casa do Trabalhador, o que realmente, na verdade, não é, né? Então, essa oportunidade que eu quero ter aqui é de conversar e falar diretamente ao trabalhador. Não se subordina às vontades e à exploração dos empregadores que hoje estão aí, querendo fazer com que o trabalhador, no modo geral, volte à escravidão. De forma nenhuma. Nós, trabalhadores, a nossa confederação, principalmente, tem feito um trabalho a nível nacional muito forte para o esclarecimento das lutas feitas, das explorações das grandes multinacionais, onde subordina ao trabalhador e à trabalhadora a situações inaceitáveis. Portanto, eu agradeço aqui a oportunidade, como aqui à frente, representando a Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços do Distrito Federal e seus sindicatos filiados, em estar passando esse recado. E estive aqui outras vezes em comemoração a essa data muito importante, que é do aniversário da nossa confederação. Com certeza, pode ser que eu não esteja, mas outras pessoas estarão aqui para estar homenageando e parabenizando não só a diretoria da federação, como a nobre deputada em ter aberto essa oportunidade, mas sim cada trabalhador e cada trabalhadora que sem vocês
essa entidade hoje não estaria aqui comemorando esse ano de vida, né, esse ano de existência. Então fica aqui esse alerta, nós estaremos sempre de prontidão, seja a dificuldade que for, porque na nossa vida nós sabemos que cada um que estão aqui, que é dirigente sindical e que é trabalhador, sabe que nunca foi fácil a luta nossa, né? E essa dificuldade não seria uma novidade. Vamos continuar a luta. Fora Temer, tá certo? E que a luta vai continuar sempre. Muito obrigado. Nesse momento, tenho a alegria de passar a palavra para o senhor Julimar Nonato, que aqui representa a Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal. Boa tarde a todos e a todas. Bom, queria saudar a lógica e a mesa, né? Em nome da nossa querida e atuante deputada Érica Cocai, né? Que está prestando aí essa linda homenagem à nossa Contrax, né? Contrax CUT, que nasceu nos seios da nossa Central Única dos Trabalhadores, né? Nós, comerciários, seguindo uma orientação da nossa central, deu essa orientação em 1987, né, que não nos sentimos representados pela confederação, né, principal que existia naquela época, a CNTC, que infelizmente não tem até hoje uma boa atuação. Nós, seguindo a orientação da CUT, né, resolvemos fundar a Contrax, conforme foi lido aqui, começou com o Departamento Nacional dos Comerciários, em 1990, lá dentro da Central Única dos Trabalhadores. Então, nós da CUT, né, como eu estou aqui falando em nome da CUT, temos um imenso orgulho de ter essa confederação como uma confederação orgânica aí da nossa central. Porque, embora eu esteja falando em nome da CUT, eu sou comerciário, certo? E sei dos embates que nós tivemos aqui em nome da confederação, vim várias vezes aqui nessa casa, né? Eu conversava ali agora com a Érica me falava, a Contrax aqui dentro do parlamento é uma das confederações mais atuantes. E é verdade, tive em vários embates aqui. E eu gostaria de citar um deles, né, nesse momento, que é a luta que a gente fez contra a abertura no comércio aos domingos. Eu acho que a gente deveria citar isso, porque na época do Fernando Henrique foi quando começou essa questão e ele fazia isso através daquelas medidas provisórias, que ia renovando medida provisória, e quando foi para ser votado aqui, um dos principais argumentos naquele momento é que a abertura no comércio aos domingos iria gerar emprego. Coincidência, né? Que a gente tem escutado hoje. O comerciário já sofreu com isso há 20 anos atrás. E o pessoal do DIEESE está aí, não falou, mas eu acho que eu não tenho essa pesquisa, mas com experiência eu garanto uma coisa para vocês. A abertura do comércio aos domingos, já tem mais de 20 anos que está funcionando, não gerou nenhum emprego, certo? E eu citei essa batalha nossa aqui, porque um dos principais argumentos que eles usaram hoje na questão da reforma trabalhista foi justamente esse mesmo, que era para gerar emprego. E nós estamos vendo aí que também não está gerando emprego nenhum. Ou seja, eles se utilizam disso, certo, para estar retirando os direitos dos trabalhadores. Então, é uma prática comum. Não sei como é que nós vamos fazer esse enfrentamento, mas temos que estar atento, né, a esse tipo de situação. E a Contrax esteve aqui em outras batalhas, como foi a principal, né, uma das principais foi a conquista aí dos direitos das empregadas domésticas, né? A Contrax encabeçou essa batalha, entendeu? E saímos vitoriosos em parte, não ficou do jeito que nós queríamos, mas saímos vitoriosos em parte das empregadas trabalhadoras domésticas, discriminadas, que não tinham o mesmo direito que os outros trabalhadores têm. Então a Contrax foi quem encabeçou essa luta, entendeu? Então foi uma batalha importante. Então a Confederação dos Trabalhadores no Comércio e Serviço da CUT, entendeu? Uma confederação
que sempre esteve na luta e sempre vai estar, porque ela nasceu justamente para isso, com esse principal objetivo de representar o trabalhador, e não vai abrir mão disso em hipótese nenhuma, certo? Nós passamos por isso, por antigos representantes que esteve na frente da direção da Contrax, entendeu? E tenho certeza que vai continuar, né? Sabemos da importância da disputa aqui nesse parlamento, mas não vamos abrir mão nunca também da disputa de estar conversando com a base, estar orientando o trabalhador, explicando para ele qual a importância do sindicato, certo? Que é isso que nós temos hoje que está fazendo. Temos que estar unindo o trabalhador para a gente conseguir avançar. É o recado que a gente traz aqui em nome da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, e já que ninguém citou anteriormente, eu vou citar aqui, o plenário pediu, então é isso, é Lula inocente, entendeu? Lula livre e Lula presidente. Vamos à luta, vamos soltar o Lula, porque o Lula merece. Agradecer ao Julimar Nonato, que aqui representou a CUT do Distrito Federal, e passar a palavra para o professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, o senhor Marcelo Neves. Quer falar? Então, prezada presidente da mesa, deputada federal Érica Cocai e demais membros da mesa, que eu cumprimento no nome da nossa Maria Isabel, corajosa, trabalhadora corajosa, que falou tão bem dessa tribuna. Talvez precisamos mais deputados federais da sua dignidade e posição clara. Eu também cumprimento o público e parabenizo a Contrax pelo aniversário e pela atuação relevante na política brasileira e também dentro do sindicalismo brasileiro. Já se falou aqui que nós estamos num momento muito difícil para o povo brasileiro, mas especialmente para os trabalhadores brasileiros. O governo golpista ilegítimo do senhor Temer, ele não só destrói o serviço público com a emenda 95, que está sucateando a educação e as universidades, tentando, com esse sucateamento, privatizá-las. Também esse governo está entregando o Brasil, não está vendendo, não está privatizando como vendas. É tão irrisória a venda do nosso patrimônio, a privatização, a contraprestação, que é um verdadeiro assinte ao povo brasileiro. Mas, por fim, na área trabalhista, para os trabalhadores, esse governo está sendo o mais cruel. A reforma trabalhista, aprovada neste Congresso Nacional absurdamente, ela retorna para modelos do início do século no Brasil e até mesmo do século XIX na Europa. Já no fim do século XIX, a encíclica Rerum Novarum da Igreja Católica defendia os direitos sociais e a necessidade de um tratamento diferenciado para os trabalhadores. Por quê? Porque na relação de direito civil clássica, que vem do Código de Napoleão de 1804, se considerava todo mundo igual, todos iguais em capacidade, em poder, em autonomia. Porém, se observou, tanto com os movimentos de esquerda, o Manifesto Comunista de 1848, como também com a posição da Igreja Católica, que essa igualdade entre o trabalhador
e os patrões não existia. E o direito do trabalho surgiu para levantar, reduzir essa desigualdade, dando direitos especiais aos trabalhadores. O que é que ocorre com essa emenda atual, com essa reforma trabalhista atual, com essa nova legislação? É que se retiram vários elementos de proteção ao trabalhador. A ANAMATRA, que é a Associação dos Juízes Trabalhistas, a ANAMATRA afirma num congresso com vários juízes, na decisão final do Congresso, que a nova lei trabalhista tem várias inconstitucionalidades. E também uma parte relevante dos juristas afirmam isso. Portanto, se nós observarmos, nós estamos tornando o direito civil como se fossem iguais em poderes. Isso é um absurdo. Então nós temos que lutar contra essa reforma, e a próxima legislatura, e nós devemos eleger, portanto, deputados e senadores dispostos, a próxima legislatura tem que lutar para revogar todos os dispositivos inconstitucionais da reforma trabalhista e todos os dispositivos também que precarizam as relações trabalhistas. Só um exemplo: eles criaram a sucumbência recíproca. E o que é a sucumbência? É o pagamento dos honorários para a parte vencida. E isso implica que você está tratando o hipossuficiente diante do patrão como se tivesse o mesmo poder econômico. Isso é um absurdo e foge dos critérios do direito trabalhista. Portanto, lutemos contra a privatização assintosa contra o povo brasileiro. Lutemos contra a emenda 95, que destrói o serviço público brasileiro. E lutemos contra a reforma trabalhista, escolhendo também legisladores, deputados e senadores, que na próxima legislatura possam se unir nessa luta do povo brasileiro. E, portanto, fora Temer, Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Gostaria de anunciar a presença do senhor Jaci Afonso, que é secretário de Organização do Partido dos Trabalhadores aqui do Distrito Federal. E Jaci Afonso, dirigente sindical, já presidiu os sindicatos bancários de Brasília, já foi da CUT Nacional, já foi presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal, portanto tem uma larga história trilhada em defesa da classe trabalhadora deste país e desta cidade. E nós vamos, nesse momento, ver um vídeo institucional para que nós possamos abrilhantar, eu diria, esta sessão em homenagem aos 28 anos da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, a Contrax. Sonho que se sonha só é só um sonho, mas que um sonho que se sonha junto vira realidade. E esse é o trabalho que a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT realiza: tornar realidade o sonho de milhões de trabalhadores por uma vida melhor. Com 280 entidades filiadas e representando mais de 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras de diversas categorias, a Contrax está cada dia mais forte para realizar a sua missão de organizar e aproximar os trabalhadores e trabalhadoras do comércio e serviços para lutar pela ampliação de direitos, pelo trabalho decente e por uma sociedade justa e democrática. Nossa Central Única dos Trabalhadores tem uma organização forte de base. Então, a CUT nos organiza como ramos. São os 18 ramos que a nossa central se organiza. O comércio e serviço é um deles. E hoje já tem um grande projeto que pensa a ampliação somente para o setor de serviço, onde agregará várias outras categorias. Nós achamos importante a organização nos ramos porque é diretamente aonde você discute a vida do trabalhador. É formar a classe operária para se sentir operário. E a partir das conquistas trabalhistas, ter uma proposta de mudança na sociedade. Nós fazemos um sindicato cidadão, um sindicato engajado. Por isso, promove a solidariedade de classe através da formação política, da realização de encontros regionais
e das diversas categorias pertencentes ao seu ramo de atividade, fortalecendo assim as entidades filiadas e a luta pela melhoria na vida de nosso povo contra todas as formas de exploração e opressão. Para atender as entidades filiadas, a Contrax conta com uma sede em Brasília, uma subsede em São Paulo e um centro de formação e lazer em Mongaguá. Uma estrutura nacional sólida, que conta com um quadro de profissionais e dirigentes capacitados para garantir a assessoria jurídica, de comunicação e a orientação no planejamento estratégico da ação política e das campanhas em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Nosso objetivo é aglutinar os sindicatos em uma estrutura capaz de aproximar as lutas e fortalecer os sindicatos e suas bases. Ao longo destes anos, obtivemos muitas conquistas, como a regulamentação da profissão dos comerciários, a equiparação dos direitos das trabalhadoras domésticas e a assinatura do Pacto do Setor Hoteleiro para a Copa, as Olimpíadas e os Jogos Paralímpicos realizados no Brasil. Somos vitoriosos porque a Confederação está presente e representada em todas as regiões do país, com participação de todas as categorias e com muita determinação e participação de seus dirigentes nas diversas lutas que promovemos. Organizando melhor e mobilizando sempre. Campanha da saúde e segurança no local de trabalho, com cartilhas, com folder. Combate ao racismo, com temas debatidos dentro da nossa comunicação interna e externa da Contrax, contra o assédio moral, assédio sexual. Campanhas para negociação coletiva, com assembleias específicas, com visibilidade dos trabalhadores, com pauta, com respeito aos nossos indicadores econômicos. As condições e os benefícios têm que ser avançar muito e a CUT, através da Contrax, está sendo um agente importantíssimo no avanço dos direitos desses trabalhadores. A construção da Contrax foi um passo decisivo para o fortalecimento da luta e organização deste que é o maior ramo de trabalhadores no Brasil. Mas apesar destas conquistas, nós continuamos renovando nossos desafios. Nossa confederação hoje busca atuar a partir das representações das demandas dos sindicatos com uma autonomia. Essas entidades apresentam a pauta e nós organizamos em setores, cada categoria, organizamos em regiões, formatando, dando a política, aprimorando, estruturando as regionais, que são projetos específicos, regionalização ampla e quantidade de 5 regiões que nós temos no Brasil. Dentre as principais bandeiras de luta da Contrax estão a diminuição da jornada de trabalho para 40 horas semanais, a erradicação do trabalho infantil, o fim do trabalho aos domingos e feriados para os comerciários, a igualdade de direitos aos terceirizados, o fim do fator previdenciário, a garantia do trabalho decente, o fim do banco de horas e a equiparação de direitos. Na construção da mudança do modelo de Estado que nós temos no Brasil por um modelo de inclusão social e não de exclusão, que é o que nós temos hoje. Nessa luta, queremos contar com todos que estão comprometidos com a defesa dos trabalhadores do comércio e serviços. De todos e todas que desejam transformar estes sonhos em realidade. Sonho que se sonha só é apenas um sonho. Sonho que se sonha juntos se transforma em realidade. Eu passo então a palavra, neste momento, para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços, Contrax, o senhor Alci Matos Araújo. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde, brilhante deputada e presidente dessa solenidade, sessão solene aqui na Câmara, companheira Érica Cocai, breve, mulher lutadora, histórica do movimento sindical e parceira do Comércio e Serviço. Muito obrigado por essa gentileza, em nome do
Então, o presidente dessa casa, a Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que traz essa mensagem. Muito obrigado por reconhecer a Contrax uma entidade de luta e construção. Mas cumprimento, então, em nome da Érica, todos os companheiros da mesa, professores, historiadores que aqui falaram dessa história do movimento sindical e da trajetória e conjuntura política, companheiros dirigentes, amigos que estão junto comigo e com a direção da Contrax, nesse momento importante, nesse momento em que o movimento sindical tem que dar luzes e tem que, de fato, ser referência e espelho para a classe trabalhadora do comércio e serviço. Então, os companheiros dirigentes que estão junto conosco, homens e mulheres de luta e de história. Mas quero aos ouvintes, militantes, dirigentes, companheiros da direção da CUT, companheiros partidários, companheiros deputados, colegas, dizer algumas questões que é importante nesse momento de comemoração e reflexão aos 28 anos desta nossa grande confederação, Contrax. São 28 anos de existência. A mim me deu esta tarefa de presidente, mas não sou só eu. Passaram-se 9, 10 companheiros e companheiras de luta e de história que aqui sempre estiveram. Então, é importante destacar que quando o movimento sindical é forte, os trabalhadores e as trabalhadoras e suas famílias vivem melhor. Portanto, o nosso país ainda corre, evolui e nós temos que dar alternativas. Mas, companheira Érica e companheiros, um momento que afronta, de tentativa do desmonte do movimento sindical e prejudica o trabalhador, fica enfraquecido no nosso país e empobrece os olhos vistos e a passos largos. Isso é importante lembrar que só é mais uma tentativa que a Contrax tem junto com o movimento sindical passado. Já houve outras e histórias grandes e que aqui dentro desse plenário nós tivemos com os deputados e deputadas várias iniciativas de lembrança desses fatos. E mais uma vez, nós sobreviveremos, resistiremos e ainda ficaremos mais fortes. Portanto, professor, é Lula livre para que a gente tenha de fato um programa social de qualidade e de distribuição de renda nesse país. É 28 anos que estamos fazendo hoje e vários companheiros, a Isabel lembrou, brilhante Isabel, que já esteve junto comigo na direção também enquanto dirigente militante, que está inteiramente esta confederação conectada ao seu sindicato, às federações e às confederações parceiras e aberta aos trabalhadores e trabalhadoras desse nosso país, aqueles que nos ouvem, que percebem no nosso vídeo, na transmissão por esta casa que está sendo feita, a todos que aqui estão em casa e que não puderam estar aqui. Mas que é importante lembrar que esta confederação é antes de 1990, através de um comitê de trabalhadores que trabalharam duro para criar uma nova estrutura fora da oficial. Lembro do companheiro Alano em Santa Catarina, que dentro da CUT, Jaci Afonso deve lembrar disso, foram companheiros que disputaram dentro da nossa central, que era preciso o comerciário e a comerciária ser ouvido. E aqui nós fizemos ser reconhecido a categoria de trabalhadores e trabalhadoras do comércio para que, de fato, tivesse melhores condições. Então, esta, fora da oficial, a estrutura ineficiente, estrutura confederação, nós passamos a existir, que é a velha história daquela constituição do sistema de Getúlio Vargas. Esse nosso pessoal, esse nosso povo dessa época de 1990, viajaram muito. Eu lembro de história de um companheiro germano que dizia que viajou de Fusca emprestado, viu, professor? Com galinhas vivas, porque tinha que garantir o seu almoço, o seu jantar, pelo interior do Maranhão. Imagine o que é isso, dirigentes tendo que levar até a sua base essa história e esse clamor dos trabalhadores. E, portanto, durante todo o trabalho sindical de 20 anos, que passam nesses momentos que nós estamos aqui no dia de hoje, 13 de julho de 2018. São 28 anos de história. Nossos companheiros e companheiras viajaram de Kombi. Pegaram carona e deram carona para ter onde ir. Esta era a história e a trajetória. Por que digo Fusca e Kombi? Muitos companheiros têm Corolla, têm caminhonete. Nós estamos falando de uma história que regiu uma luta e que nós vamos ter que voltar a esse momento histórico para dizer que esta confederação, a Contrax CUT, tem resistência, tem luta e tem liderança. Portanto, a todas as nossas lideranças que estiveram a este momento, muito obrigado. A todos esses nossos militantes que estão junto conosco, muito obrigado.
A essa Central Única dos Trabalhadores, muito obrigado. A esses deputados, senadores, comprometidos com esse trabalhador e trabalhadora do comércio e serviço, muito obrigado por ajudar a construir. E estes lideranças, muitas vezes, tiveram que dormir em cama cedida por famílias. Este era o modelo há 20 anos atrás, companheiros que não gastavam valores em moeda com hospedagem. Tinha que ter a solidariedade, tinha que ter a confraternização e tinha que trabalhar com cada um representante daquela região. E é uma confederação que está em todos os estados do nosso país, que representado o número que os companheiros disseram, 280 sindicatos e federações, 3 milhões de trabalhadores, somos quase 400 mil associados. E uma categoria que tem alta rotatividade, professores, 70%. A esses deputados e deputadas é preciso perceber de rotatividade dos trabalhadores, que tem um processo de precarização em nossas categorias, 14 categorias representadas nesta então magnânima e importante solenidade hoje da Contrax Scut. Olha, e fomos para a linha de frente, em greves, manifestações, paralisações, levamos pancadas da polícia, me lembro bem recente, há 4, 5, 6 anos atrás, quando aqui em Brasília estivemos, e que muitas vezes não compreenderam que a luta de uma é a luta de todos, e todos por melhores condições de trabalho, por um mundo melhor. Reflito isso porque é um momento de solenidade e a gente tem que lembrar dessa história e desse companheiro. Levamos muito gás de pimenta, onde estivemos em todos os estados. E isso, os olhos ardiam, não esqueçam disso. Perdemos o fôlego na correria, mas não perdemos e não perderemos a gana, né, Isabel, de vontade de lutar, como você sempre teve à frente de uma entidade de terceirizados, que luta com o serviço público para manter os seus contratos e manter os seus empregos, e já chegamos a 14 milhões de desempregados, brigamos e lutamos pelos trabalhadores informais, trabalhadoras domésticas. Eu sou trabalhador doméstico aos meus 12, 13 e 14 anos, e aos 14, 1º de maio, dia do trabalho de 14 anos de idade, a qual tinha, 1º de maio de 1984, tive o contrato assinado como comerciário. E muito me orgulho esse dia estar aqui, Érica, porque é importante lembrar, em 28 anos, a palavra de luta nos resume. Nós nos tornamos referência para os trabalhadores do ramo do comércio e serviço, nacional e internacional. Portanto, nós saímos há 4 meses de uma caravana, indo de carro de norte a sul, estamos trabalhando ainda no sul, pelo Nordeste, para dialogarmos com o nosso sindicato, que as nossas instituições fossem mais respeitadas, tivesse a segurança e o trabalho organizado na base, e que as nossas mesas de negociação fossem mais respeitadas pelos patrões. E já trabalhamos bastante, e é preciso ainda trabalhar para os próximos 20 anos. Eu não esqueço dessa tarefa, que esta direção de 63 dirigentes tem o desafio e precisa ainda atuar e falar, porque a precarização, senhores deputados, deputadas, senadores e professores que aqui também mencionaram, encontra-se muito grande no nosso ramo do comércio e serviço. A tecnologia vem desempregando, que está batendo as nossas portas. Não podemos mais ser contra o celular, mas até onde os celulares estão vendendo, estão transmitindo, estão desempregando. Portanto, companheira Érica, esta é a nossa realidade do comércio e serviço. Um agradecimento muito grande dos trabalhadores do comércio e serviço, 3 milhões de trabalhadores que agradecem a você essa oportunidade de ter registrado esta casa, essa sessão solene, este aniversário que é uma comemoração, mas é uma história de luta que vem confrontar com vários desafios, com vários enfrentamentos que nós tivemos ao longo desses anos. 28 anos não foram fáceis, mas para nós, esses 28 anos nos motiva a cada rosto de homem e mulher que a gente vê, a cada lugar que a gente visita, e eu sou um homem de visitar a base, e assim eu gosto de fazer, e eu volto ainda ao meu local de trabalho, porque é isso que nos referencia, que nos dá essa sinergia. Então, muito obrigado a todo aquele homem e mulher, dirigente, mencionante, militante, companheiro e companheira que escreve, estão conosco na Contrax, aos funcionários que se dedicam por um momento difícil que nós temos na economia. Temos um corpo de funcionários enorme, com várias representações, inclusive falada nos estados pelo nosso vídeo que aqui foi apresentado.
Muito obrigado a todos os nossos colaboradores, contribuintes, companheiros que ajudam a construir, e a única salvação que tem para uma política consciente para a classe trabalhadora é a organização no seu sindicato, é a organização na Contrax, é a organização nos nossos sindicatos do comércio e serviço que nós representamos. É um orgulho e uma alegria estar aqui hoje. Muito obrigado, Érico, muito obrigado, presidente desta casa, que é a Câmara Federal, que esta casa possa ter novos olhares para a nossa referência do comércio e serviço. Aqui nós já estivemos deputados que são do trabalho e do local categorizado como categoria comerciária, mas nós temos muitos deputados parceiros, companheiros que sabem a filosofia e o trabalho de ser atendido por um bom profissional naquele local de trabalho, naquele local que lhe atende. Então, viva o comércio e serviço, viva a Contrax, que ela continue sempre firme, realista da sua desafio, da sua atividade, mas que a democracia seja de fato realizada, uma democracia. Portanto, Lula livre, é Lula conosco, e é que nós tenhamos mais trabalhadores operários para se confraternizar. Registro e agradeço a presença de Quitéria da Silva Santos, diretora da Federação Nacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Domésticos, e da Laís Araújo de Santana, secretária da FENATRAD, a mesma federação. Bom, nós estamos chegando ao final desta sessão solene, e eu me sinto muito feliz de ter tido a oportunidade de protagonizar este momento, o momento onde nós estamos homenageando os 28 anos da Contrax. Contrax talvez seja o maior ramo vinculado à CUT nesse momento. E é o ramo que mais cresce. A área de serviços é a área que mais incorpora em um momento muito duro da história brasileira. Talvez seja uma das categorias que mais vai sentir na pele o que representa as atrocidades que estão contidas na reforma trabalhista. O trabalho intermitente é um trabalho intermitente que eu penso enfrenta a luta, o resultado da luta das mulheres nova-iorquinas. As mulheres nova-iorquinas lutavam para ter direito ao seu tempo. Estas mulheres que foram carbonizadas e que nós as homenageamos e homenageamos a sua luta todos os anos, no dia 8 de março, lutavam para ter acesso ao seu próprio tempo. Bem como os trabalhadores de Chicago, que foram enforcados em praça pública, porque também ousavam dizer que o nosso tempo não pertence ao patrão, que o nosso tempo não é algo para ser dado aos patrões e determinado pelos patrões, mas o nosso tempo tem que ser controlado por nós mesmos. O tempo é inexorável, o tempo que se passa, essa tarde de hoje, ela não volta mais. Então, portanto, os trabalhadores de Chicago, as trabalhadoras de Nova York, elas foram enfrentadas nas consequências da sua própria luta quando temos no Brasil uma jornada intermitente. Os trabalhadores serão chamados para trabalhar quando houver necessidade. Portanto, só trabalharão em situações de muito estresse, em situação de muito volume de trabalho. E trabalharão sem ter certeza de como estará o seu tempo, de como ele pode planejar o seu próprio tempo. E nem terão certeza e segurança de quanto ganharão todos os meses, ou se trabalharão, ou se ganharão todos os meses os seus proventos. Portanto, nós estamos no retrocesso obscurantista, em um país onde, entre a virada do século XIX para o século XX, quando se ousou falar que os trabalhadores tinham que ter direito às férias, os antecessores do que hoje é a Fiesp diziam que os trabalhadores com férias iriam resvalar para o ócio, e o ócio os empurraria para o crime, ou seja, associava as férias a uma condição que seria uma condição maléfica para os próprios trabalhadores. A mesma visão tinham acerca da licença maternidade, que as mães e quem trabalhava naquele momento, as mulheres que trabalhavam, eram mulheres que vinham de uma hipossuficiência financeira. Dizia-se que as mulheres, ao terem licença maternidade,
iriam ter um filho atrás do outro para poder fugir do próprio trabalho, como se mulheres não tivessem a dupla jornada ou a tripla jornada quando são mães também, como se mulheres não trabalhassem como trabalham até hoje, mais do que os homens, e grande parte da sua jornada de trabalho não é remunerada. Portanto, nós estamos vencendo uma reforma trabalhista que vai atingir essa categoria, e lembro que a Contrax, ela está sempre aqui nesta casa. A Contrax estava aqui quando se discutia a incorporação dos direitos negados na Constituição, uma mácula, uma nódoa na Constituição brasileira, no que diz respeito às empregadas e aos empregados domésticos. E quando nós falamos empregadas, é porque a esmagadora maioria desta categoria é composta por mulheres. A Contrax estava aqui. A Contrax estava aqui de avental para dizer da dignidade, da importância desses trabalhadores e trabalhadoras que por muito tempo, não tiveram todos os direitos assegurados. A Contrax estava aqui contra a pejotização, a Contrax estava aqui contra a reforma trabalhista, a Contrax estava aqui por essa atrocidade que é tirar do sindicato o direito de homologar as rescisões. Se o direito de homologar as rescisões do trabalhador que é demitido sai da mão das entidades sindicais, nós vamos esperar uma série de ilegalidades cometidas contra os direitos desses trabalhadores e trabalhadoras. A Contrax está sempre aqui. Está sempre aqui com uma consciência de classe. E ali lembro o que falava o presidente da CUT, o senhor Wagner Freitas, quando dizia que nós trabalhamos para que os trabalhadores se sintam trabalhadores e possam incorporar uma identidade de trabalhadores e que possam fazer valer os seus direitos rasgados, porque o golpe que atingiu o país, esse golpe não ficou ensimesmado, esse golpe está ganhando forma, está entrando dentro das nossas casas, retirando a comida da mesa da classe trabalhadora, do povo brasileiro. Esse golpe está se transformando no aumento da fome, esse golpe está se transformando e se mostrando com o aumento do desamparo, do crescimento do trabalho informal, e o golpe dá como fruto não apenas a emenda constitucional 95, que congela as despesas com saúde, educação e políticas públicas pelos próximos 19 anos, já passado um ano deste crime contra esta pátria chamada Brasil, mas ele também se traduz nesta reforma trabalhista que unificou a pauta do setor patronal desta casa. O setor patronal entregou a sua pauta e tinha uma série de artigos, e todos esses artigos eles foram concentrados e se transformaram numa reforma trabalhista que é rasgar a CLT. E eles diziam que isso ia gerar emprego, como eles diziam também às empregadas e empregados domésticos que não podiam lutar por seus direitos, porque os seus direitos iriam representar o desemprego. E nós e a Contrax decidiram ir adiante na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e se fez presente nessa casa e assumiu as ruas e assumiu as tribunas junto com os sindicatos de empregadas domésticas de todo o Brasil. Por isso digo que esta é uma confederação tecida com anseio de conquistas, com anseio de respeito e dignidade no mundo do trabalho. E o mundo do trabalho é onde a gente se faz, porque trabalho é coisa de ser humano. E não tem nada na nossa vida que seja tão permanente, tão constante como o trabalho. Diz Faulkner, um grande escritor, que dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, nós trabalhamos. E é no trabalho que a gente se reconhece enquanto pessoas. Por isso o trabalho não pode ser um local de sofrimento. E aí está a Contrax para discutir a qualidade de vida dentro do trabalho. Que no trabalho nós temos que libertar o ser humano, que muitas vezes está comprimido e oprimido. Os trabalhadores do comércio têm que engolir as suas emoções e têm que estar sempre dizendo que o cliente tem razão, embora o cliente muitas vezes não tenha razão.
E tem que engolir, e não pode libertar a sua própria humanidade dentro do local de trabalho. A Contrax está aqui na defesa da qualidade de vida, da saúde, da segurança no mundo do trabalho, uma segurança que é mais precária e é mais débil para os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, que tem uma segurança mais precarizada, porque tem também precarizada a sua própria remuneração. Os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados mantêm os órgãos em funcionamento, são fundamentais e a alma de uma instituição, e muitas vezes não recebem um bom dia, não recebem uma boa tarde, como não recebem um bom dia e uma boa tarde os trabalhadores da limpeza urbana, que são vinculados a esta categoria e que fazem da cidade uma cidade onde nós possamos circular sobre elas e possamos sentir que é uma cidade que nos respeita. Portanto, nós estamos falando de uma confederação dos trabalhadores de hotéis, de bares, de restaurantes, que estão ligados ao lazer fundamental, à nossa própria existência, e que muitas vezes são invisibilizados também, e são submetidos a uma jornada, que é uma jornada que oprime a nossa própria humanidade. São tantos trabalhadores e trabalhadoras que fazem parte desta confederação, e essa confederação tem tido a altivez para estar aqui todos os dias, e Luizinho aqui está, que faz parte da Contrax, do sindicato, e que todos os dias está nos alertando sobre os golpes que às vezes vêm disfarçados, vêm ocultos, vêm esgueirados e que tentam abocanhar os nossos direitos. Aqui temos também o Salles, que conquistou uma diretoria de um sindicato, que é um sindicato que a partir da assunção desta diretoria passou a falar a voz dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso eu me sinto muito bem e muito feliz de estar fazendo uma justa homenagem a esta confederação que disse: esta reforma trabalhista não vai eliminar o desemprego no Brasil. E dizia a Contrax o que nós estamos vivenciando. Depois da reforma trabalhista, que passou a vigir em novembro, nós tivemos um aumento do desemprego neste país e uma diminuição da qualidade dos empregos, e ao mesmo tempo uma diminuição da renda do trabalho no conjunto da renda nacional. Este é o governo Temer. Por isso eles deram golpe. Por isso eles deram golpe. E por isso eles prendem Luiz Inácio Lula da Silva sem crime e sem prova. Prendem Lula para prender a possibilidade de nós libertarmos este país de um governo que não teve um único voto, que rompeu a soberania popular ao rasgar 54 milhões de votos e que entrega as riquezas nacionais ao mesmo tempo que destrói os direitos de trabalhadoras e trabalhadoras. E dizia Wagner Freitas: nós queremos que todo trabalhador se sinta trabalhador e que todo trabalhador assuma uma identidade de classes, para que nós possamos construir uma sociedade onde não haja tanta opressão e tantas desigualdades. Mas a Contrax não é só isso. A Contrax quantas vezes discutiu a necessidade de termos uma sociedade que respeite os direitos das mulheres, uma sociedade que esteja atenta e possa enfrentar e combater uma violência doméstica que faz com que milhões de mulheres no nosso país tenham medo de voltar para casa, porque ali serão arrancadas delas mesmas para serem esvaziadas e se tornarem espelho do desejo do outro. Portanto, a Contrax tem uma luta efetiva em defesa dos interesses imediatos da classe trabalhadora, do sentimento de classe, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência. Quantos encontros que foram feitos para discutir a necessidade de enfrentarmos uma reforma da Previdência que arrancaria o direito do trabalhador, e particularmente o trabalhador mais pobre, de se aposentar. Quantas vezes esta confederação esteve defendendo os direitos dos trabalhadores de embaixadas junto com o Sindicato de Nações. Aqueles que acham que trabalhador não é gente, aqueles que acham que nós somos coisa, que podem ser utilizadas e descartadas. Portanto, eu diria que a Contrax esteve e está
na luta pelos direitos das mulheres, na luta contra toda sorte de discriminação, na luta pelos direitos imediatos da classe trabalhadora e os direitos históricos desta classe trabalhadora. O Brasil se orgulha de ter esta confederação nos seus quadros. O Brasil se orgulha e por isso essa casa se abre, essa casa que já construiu e teceu tantos ataques ao povo brasileiro e aos trabalhadores, se abre as suas portas nesse momento para que nós possamos fazer a justa homenagem à Contrax nos seus 28 anos, que tenhamos na Contrax uma vida muito longa, vida muito longa para esta confederação, que tem pessoas que dedicam as suas vidas à construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. E nesse momento nós iremos homenagear alguns dirigentes para que nós possamos, nesta homenagem, estarmos homenageando todos os dirigentes de todos os sindicatos que fazem parte da Contrax. E aqui diz a placa que nós estamos tentando traduzir o nosso reconhecimento e os nossos agradecimentos a estes dirigentes e a todos os que constroem a Contrax e têm construído esta confederação nos últimos 28 anos. E aqui diz: Pepe Mujica traduz meu sentimento sobre pessoas como você, Nasson, como você, Alci, como você, Geralda Godinho, que aqui não está, mas que nós também homenageamos. Construtores que são de um mundo digno, que entrega a alma por um punhado de sonhos e vivem a glória interior de lutar pela liberdade em seu sentido transcendente. Os nossos reconhecimentos pelo empenho de cada uma e cada um de vocês na edificação de uma sociedade mais justa e mais igualitária. O nosso reconhecimento a cada dirigente. E ser dirigente sindical muitas vezes representa ser tirado do convívio familiar. Muitas vezes representa não ter o tempo para si mesmo, mas esse tempo se confunde, o tempo individual para cada uma e cada um de nós se confunde com o tempo de todas e de todos. E cuidar dos nossos meninos também é e vem através do cuidado de todos os meninos e meninas deste país, para que nós possamos ter uma sociedade onde as crianças possam ser crianças e onde o trabalhador possa ser respeitado. Por isso, neste momento em que nós temos um preso político no nosso Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a decisão de construirmos a revogação da reforma trabalhista, como também construirmos a revogação da emenda constitucional 95 e possamos construir as condições para que tenhamos eleições livres, porque fraudaram uma eleição, a de 2014, arrancando Dilma em um golpe, e querem fraudar a eleição de 2018, impedindo o retorno de Lula, que é a resposta que o povo brasileiro está dando como solução para o seu sofrimento. O povo brasileiro quer ser feliz de novo. Por isso, em todas as pesquisas, ele fala que quer Luiz Inácio Lula da Silva voltando a governar este Brasil. Aquele presidente, eu me calo com a fala dele, ainda dirigindo uma greve dos metalúrgicos no final da década de 70, onde ele dizia: nunca ousem duvidar da capacidade de luta e de transformação da classe trabalhadora brasileira. Esta classe trabalhadora que construiu e que mantém e que constrói um futuro absolutamente brilhante para a Contrax. Essa classe trabalhadora que construiu as suas centrais e a Central Única dos Trabalhadores. Essa classe trabalhadora que subiu e subirá de novo a rampa do Palácio do Planalto e colocará no peito a faixa presidencial. Por isso, nesse momento, nós chamamos o senhor Nasson Antônio, o senhor Luizinho, para receber a homenagem em nome de Geralda Godinho, e o senhor Alci Matos, para aqui estar nessa singela homenagem, nessa singela placa, estarem recebendo as nossas homenagens
a todos e todas que constroem a Contrax e que constroem um futuro e um presente, resgatando um passado de lutas, onde muitas vezes a gente não tem vitórias. Mas aí, se me perguntarem se nós queremos estar do lado daqueles que solaparam, que estão no poder hoje, aqueles que acham que são vitoriosos, mas são derrotados e serão derrotados pela história e pela luta do povo brasileiro. E nós fazemos, como diz Darcy Ribeiro, nós lutamos por tanta coisa e essas lutas muitas vezes não se concretizam. Mas me pergunte se eu tenho que estar, ou se eu queria estar, ou se quero estar do lado daqueles que construíram vitórias em cima da derrota dos direitos, em cima da derrota da soberania nacional, em cima da derrota da soberania popular. E nós vamos dizer, não, nós preferimos estar deste lado, do lado da justiça, do lado da dignidade, do lado dos direitos, do lado da classe trabalhadora. A Contrax tem lado, sempre teve lado, e o lado inequivocamente é o lado da justiça e dos direitos da classe trabalhadora. Portanto, eu convido o senhor Nasson, o senhor Luizinho, o senhor Alci, para que possam receber estas placas e queremos que todos os dirigentes e todas as dirigentes da Contrax se sintam igualmente homenageados. Vamos ficar aqui, mostra a placa assim para a gente tirar uma foto. Parabéns para vocês, senhor. Obrigada a você. E Lula livre, vamos gritar isso aqui. Lula livre. Sem dúvida nenhuma. A forma de terminar esta sessão solene, mais uma vez agradecendo a participação de todas, de todos, todas as entidades sindicais que aqui estão. Uma sessão que foi transmitida ao vivo para todo o Brasil, através da TV Câmara. Nós queremos, enfim, encerrar esta sessão desejando muita luta, muita determinação, que luta e determinação a Contrax tem em grande medida e tem em demasia, mas que nós possamos continuar traçando os caminhos necessários para que nós libertemos o Brasil do obscurantismo que se abate sobre ele, do rompimento democrático, e que possamos, com a nossa disposição, nossa luta, e com a certeza de que caminhamos em uma história que, como diz o poeta, é um carro cheio de gente contente, possamos libertar Lula, libertar o povo brasileiro. Então, com a certeza de que estamos fazendo uma justa homenagem e desejando vida muito longa para a Contrax, nós encerramos essa sessão, antes, porém, convidando todas e todos para que no cafezinho nós possamos, enfim, comemorar e cantar os parabéns para a Contrax, repartindo o alimento, repartindo um bolo que seguramente não apenas vai aplacar as fomes que tem o ser humano de pão, mas vai aplacar também a nossa fome de justiça, igualdade e de dignidade para a classe trabalhadora, que são os princípios que movem a Contrax. Com isso, declaro encerrada a presente sessão. Lula livre e vida muito longa para a Contrax. Chamaria todos os dirigentes todas as e os dirigentes para que nós possamos aqui tirarmos uma foto e registrarmos este momento. Declaro encerrada a presente sessão.